Olá, internautas, seja muito bem-vindo a mais um Debate Legal. A nossa conversa de hoje é sobre um tema extremamente polêmico. Você acha que existe uma cura gay? Você acha que a homossexualidade é uma doença, uma patologia e deve ser tratada dessa forma? Ou você pensa de forma divergente? Bom, é sobre esse tema que é a nossa conversa de hoje. A gente recebeu aqui Suelen Viana, ela que é psicóloga. Ela comentou alguns aspectos da Organização Mundial da Saúde, como é que a Organização Mundial da Saúde trata a homossexualidade, e também falou sobre o Conselho Federal de Psicologia e a recente decisão de um juiz do Distrito Federal que proibiu uma determinada interpretação a uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que disciplina o atendimento dos psicólogos aos homossexuais. É um tema rico, é um tema muito relevante, é um tema muito importante que desperta debate e que a gente precisa analisar um pouquinho sem as paixões que a gente acaba vendo nas redes sociais. É por isso que a gente trouxe Suelen aqui para uma conversa mais sóbria, uma conversa mais clara sobre esse tema, para que vocês possam entender, para que vocês possam também construir o conhecimento. Se você concorda ou discorda com o tema da nossa conversa, se você gostou ou não, depois que assistir o vídeo, pode comentar aqui, estimular o debate, também compartilhar, enfim, fique à vontade, o debate legal é de vocês. A gente está gravando hoje aqui na Escariz da Avenida Jorge Amado, o endereço está aparecendo na tela. Sem mais demora, para que vocês possam acompanhar a conversa imperdível, roda a vinheta e fique ligado. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E hoje a gente recebe aqui para uma conversa sobre esse tema que introduzimos aí na abertura, Suelen Viana. Ela é psicóloga clínica, ela também é atriz profissional. Está aqui com a gente hoje para fazer esse debate, né, para discutir um pouco esse tema que foi tão falado aí nestes dias, né, que continua sendo discutido amplamente em todo o Brasil. Suelen, seja muito bem-vinda ao Debate Legal. Obrigada e obrigada pelo convite. Claro, vai ser, creio eu, ótimo que você esclareça para a gente algumas situações, até porque você é psicóloga, então é muito bom a gente ouvir alguém da área, né? Fizemos questão de fazer esse convite a você que é da psicologia e não do campo jurídico, para esclarecer para a gente essas questões de uma forma um pouco mais técnica enquanto profissional de saúde. Primeira coisa, Suelen, que eu quero me perguntar é o seguinte. Houve uma decisão judicial, né, lá no Distrito Federal, falando sobre um tratamento que os psicólogos podem ou não impor ou conduzir em pacientes homossexuais. A homossexualidade houve um tempo em que ela era considerada uma doença. Hoje não é mais assim, né? Existiu essa mudança de paradigma, digamos. Você pode explicar para a gente como foi que se deu essa evolução, como era antes e por que imudou? Sim. Então, na sociedade atual, né, estamos no século XXI e já vivemos todos esses embates preconceituosos em relação à homossexualidade. Imagina naquela época, né? Então, em 1990, a OMS, né, retirou o termo, né, da lista de doenças. Mas vamos falar um pouquinho das datas anteriores, né? Em meados de 50, a Associação Americana de Psiquiatria, né, incluiu no primeiro manual de doenças, manual de transtornos mentais deles, né? E incluiu a homossexualidade como um desvio, né? Então, com isso, os cientistas, né, abriram olhar para isso e começaram a estudar. E aí, teve várias falhas nos estudos científicos. E como não foi comprovado que a homossexualidade era uma doença, a Associação de Psiquiatria acabou tirando da lista deles, né, anos depois. Logo após também, a Associação Americana de Psicologia, né, utilizou disso para, entre aspas, orientar os profissionais que não utilizassem esse termo, né, porque antes era utilizado um homossexualismo, né, tido como patologia mesmo. E para banir, entre aspas, da profissão, os termos de preconceito e estigmas que a própria homossexualidade traz, né? Então, mesmo com isso, praticamente no mesmo ano, em 1977, por aí, a OMS incluiu na lista de doenças, né? Então, quando ela teve uma nova revisão das doenças, ela pôde excluir, né? Tirar a homossexualidade da lista de doenças da Organização Mundial. Isso aconteceu lá em 1990, essa retirada. Isso, exatamente, no dia 17 de maio, que inclusive é o Dia Internacional de Combate à Homofobia.
Foi um marco. Agora, veja, foi na década de 90 isso, e a gente sabe, né, ainda falando um pouquinho também dessa decisão judicial, que existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que regulamenta a profissão, que disciplina a profissão. O Conselho Federal de Psicologia editou uma resolução em 99, isso, que é a resolução número 1, que trata sobre o tema. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa resolução, quais são os principais pontos, os principais aspectos dela? Sim. Então, ela estabelece normas de atuação ao psicólogo, exatamente em relação a esses termos da orientação sexual, né? E ela foi instituída dia 22 de março de 99, né? Por isso que tem esse númerozinho, né? Uhum. Então, assim, em virtude das interpretações errôneas, né, atuais e recentes não, né, que há um tempo já vem querendo banir essa resolução. Então, assim, o Conselho explica que ele não proíbe que o psicólogo atenda a questões de orientação sexual. O que ele proíbe, né, nos termos da resolução, inclusive ela é bem simples, a linguagem bem simples, exato, pequena, e a linguagem é bem bem nítida, direta, né? Direta, exato. Onde diz que o psicólogo não está proibido de atender. Pelo contrário, o psicólogo tem a sensibilidade e o profissionalismo de lidar para amenizar com o sofrimento de alguém que chega com orientação sexual. O que é que ele está proibindo? Está proibindo que trate como patologia, né? Que trate, que traga, né, para o tratamento, para o acompanhamento psicológico, uma reeducação, uma reorientação, né? Uma reversão sexual. Isso que eu ia perguntar, se é o que chama de reversão. Isso, é o que chama de reversão. E isso, né, aí os grupos que estão defendendo isso, dizem que eles não trazem o termo de cura. Só que uma reversão, uma reorientação, entra no termo patologizante, sim. Uhum. Né? Então, de certa forma, o que o CFP está explicando nessa normativa é justamente isso. Não proíbe o psicólogo de atender. Pelo contrário, o psicólogo está ali, é o profissional para isso. Se alguém assim desejar. Exato, para orientar no sentido de aprender a lidar melhor com os preconceitos, com a pressão da família, com a pressão da sociedade, né? E dos conflitos internos. Agora, não como uma forma de cura, né? Até porque não é uma doença. E nem de uma reorientação. Quando traz esse termo de reorientação, traz a patologia. E não é uma patologia. Agora, inclusive, eu estava lendo, antes de vir para cá, algumas pessoas, alguns depoimentos, né? Eu estava na internet, e alguns casos de pessoas que sofreram uma imposição de tratamentos, e são coisas terríveis. Sim, talvez você ouviu falar do caso de Mateu. Ele é americano, sim. Na época ele tinha 16 anos e foi exatamente isso. Obrigado a fazer essa terapia por causa do pai, porque a gente sabe que é difícil, não é toda a família que aceita mesmo, né? E naquela época, tudo bem que não é tão distante. Assim. É um pouco recente, ele tinha 16 anos na época, então ele foi induzido a fazer essa terapia de cura, gay, né, entre aspas, e o psicólogo, porque assim, chega a ser muito difícil falar sobre isso, ler sobre isso foi difícil. E aí o psicólogo induziu ele, o terapeuta, né, no caso isso lá em Nova York, pro lado de lá, dos americanos, induziram ele a tomar até Viagra para se relacionar com mulheres. E ele não podia ter contato com a mãe, por exemplo. Isso, com a irmã, exatamente. Então, precisou viver alguns sofrimentos psíquicos que já sofre devido à orientação em si, e sofreu mais ainda por causa dessas técnicas que, ao invés de curar, trazem mais sofrimentos. Ele disse que até pessoa em suicídio, ele Exato, passava muito pela cabeça dele. Então, no final, né, teve uma coisa positiva de que ele observou que aquilo não estava trazendo coisas positivas a ele, né, vida saudável, e o psicólogo percebeu que não tem como curar ninguém. Inclusive, falou para ele que tentou com 13 rapazes e que não é possível curar. Agora, você falou o termo cura gay. É um termo que a gente usa até entre aspas, porque é um termo muito forte. Existe ainda no Brasil, né, o movimento de querer reverter essa resolução que você falou. Isso. Existia um projeto de lei que, inclusive, na época foi pautado, né, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara pelo
pelo Ezequiel, deputado, acho que Marco Feliciano, se não me engano, quando era presidente, ele pautou esse projeto. Se eu estiver enganado, por favor, alguém comente com essa correção. E esse projeto visava justamente afastar essa resolução no Conselho de Psicologia. Enquanto profissional, enquanto cidadã, como é que você verifica essa situação? Isso é um movimento social, existe muita gente que é adepta disso, de que acredita que existe uma cura. Então, primeiro, não pode haver cura se não é patologia. Se não é patologia. Né? A própria OMS, como órgão mundial da saúde, né, traz isso. Então, a partir daí a gente já corta esse argumento. Não existe cura se não é patologia. E a partir do momento que um grupo vislumbra clinicar com sentido de reverter, reversão, reorientar, já está caindo no termo patologizante, né? E, ao meu ver, não existe uma psicologia cristã. Existe psicologia. Ponto. A psicologia clínica tem várias vertentes, áreas e linhas que possam ser trabalhadas. Freudiana, lacaniana, kleiniana, que trabalha com gestalt, com psicodrama, com psicologia positiva. Tem inúmeras. Mas psicologia cristã não existe. A partir do momento que um grupo ideológico, né? Um grupo de ideologia quer defender sua crença, que eu respeito, né? Eu acho que cada um tem sua crença, sua religião, é muito importante a religião é um recurso de enfrentamento. Mas a partir do momento que quer defender, né, a sua crença a partir, né, desse discurso de reverter uma orientação, rebate a consciência. Então, acho que tem que ser bem dividido. Psicologia é uma coisa e religião é outra. E esse grupo ideológico está querendo unir. Então, eu vou até trazer uma reflexão de Leandro Carnal, que eu gosto muito, como filósofo. Ele diz bem assim, se isso fosse possível, então um psicólogo poderia botar água benta em um paciente hiperativo, né? Da mesma forma que pudesse o outro, né? No caso, o evangélico poderia orar em línguas para a pessoa se curar, né? Então, eu acho que não tem como... não existe a possibilidade de reverter uma orientação sexual, né? Quem quer ajuda, o psicólogo está lá para isso. Mas não para curar. Não tem como misturar a ciência com a crença, né? Então, você vê isso como um movimento de um grupo, mas que é algo que ganha coro. Sim. Né? Algo que ganha e isso tudo está incorporado através de uma psicologia cristã. E eu acho que isso é errado. E que o CFP tem que se posicionar como está se posicionando. Né? Ok. Agora, a gente veio falar também sobre um assunto específico, que foi uma decisão judicial. Sim. Recente, saiu há alguns dias, no momento que a gente está gravando aqui, e que ela fala assim, ela afasta, na verdade, ela proíbe o Conselho Federal de interpretar a resolução de determinada forma. Eu vou ler aqui para vocês o termo exato. Certo. Veja só, a decisão do juiz é uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória, e ela, abre aspas, determina ao Conselho Federal de Psicologia que não interprete a Resolução 01 de 99 de modo a impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional de forma reservada, pertinente à orientação ou reorientação sexual, garantindo-lhes assim a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censura. Numa primeira leitura, parece que ele não está fazendo nada além de garantir os direitos dos psicólogos, ou seja, dando uma liberdade científica que, inclusive, é prevista na Constituição. Mas quando a gente vai ler de forma mais detida, a gente percebe que o que é que acontece nesse caso aqui? A pretexto de dar uma liberdade, se está autorizando para que, com fins científicos, se façam procedimentos, terapias de, entre aspas, curas. Como é que você verifica esta situação enquanto psicóloga? Então, primeiramente, enquanto psicóloga, é como se o juiz pegasse meu diploma e rasgasse, né? Em termos de senso comum, rasgasse minha profissão e estragasse com o papel do psicólogo, né? Por isso que a gente entra com a luta com a contrapartida, né? Então, assim, o que essa decisão traz, além do retrocesso, para mim, né, ao meu ver, não só como profissional, mas como cidadã mesmo, né? Ela aponta um tipo de prática que não tem embasamento científico, né? E em contrapartida, tem um embasamento que aumenta o preconceito, a violência e a estigma que já tem, né, na homossexualidade. E o psicólogo brasileiro,
não tem que estar dentro, né, desse papel de aumentar essa violência, aumentar esse estigma, de jeito nenhum. Se no Código de Ética tem dizendo que a gente tem que respeitar o direito de ser de cada um, se no nosso Código de Ética a gente tem que promover a saúde e o bem-estar do outro, como é que a gente vai estar fazendo o contrário? Aí o indivíduo chega, né, cheio de conflitos internos e problemas relacionados à pressão, sociedade e família versus família, né? Chega para procurar o profissional que pode ajudar ele a lidar com isso e vai ser esse profissional que vai curar e reverter ele de uma coisa que não é uma patologia. Entende? Como é que o profissional, que é a pessoa que vai ajudar, é o mesmo que vai violentar? É complicado. Então é um permissivo, né? Isso. É um retrocesso. E a gente vê até muitos, né, enquanto a gente preparava essa entrevista, essa conversa aqui, o que eu vi muito foi o seguinte: mas o juiz deixa muito claro que é só para quem quiser procurar, que não é para impor. Mas quem quiser procurar, antes mesmo dessa decisão, já podia procurar. Já podia. A questão que a resolução traz também é justamente de não divulgar, né? De não trazer, porque qual profissional de psicologia que segue o seu código de ética vai divulgar que tem como reverter uma orientação sexual? Quem está fazendo isso são os psicólogos tidos como cristão, que está entrando na religião, e isso não vai de acordo com a nossa ética profissional, que todo profissional segue, né? Ok, Suelen, eu acho que o esclarecimento foi muito bom, né? A gente precisava um pouco fugir do senso comum desse debate, né, que se instalou recentemente. E assim, eu acho que foi excelente essa nossa proposta de trazer você enquanto psicóloga, né, para a gente ouvir, porque senão ia ficar uma questão eminentemente jurídica. A gente ia discutir se o juiz ele podia ou não tomar essa decisão. Isso a gente sabe que pode, é uma decisão liminar. O juiz ele tem essa função mesmo, de se ele entender que é indevido, o juiz ele tem o seu convencimento. Agora, é claro que a gente aqui tem esse papel também de discutir o mérito da decisão, se foi realmente acertado. E você, enquanto psicólogo, eu acho que era a pessoa mais qualificada para falar sobre isso com a gente. Quero agradecer a sua participação e vou deixar aberto o espaço para suas considerações finais. Então, obrigada também pelo convite. Né? Eu acho que é muito importante dar esse espaço à psicologia, principalmente nesse tema, né? E queria repetir novamente que a homossexualidade não é uma patologia, não pode ser encarada dessa forma, né? Ela não pode, de jeito nenhum, ser mais preconceituosa, né? Trazer mais estigmas a isso, porque já basta o que toda a população LGBT sofre, né? Com a LGBTfobia. Eu queria frisar que o Brasil é o país que mais tem casos de violência e até morte contra a população LGBT. Então, será que com isso a gente não está aumentando, né, isso tudo que já existe? E queria frisar para toda a população LGBT que todo psicólogo vai estar à disposição para ajudar vocês a lidar melhor com todo esse preconceito, com todo esse estigma, né, a entender por que a sociedade tem esse pensamento, até a família, né? Então, assim, aprender a ensinar, ajudar vocês a lidar melhor, né, com esse conflito, né? Isso não é uma doença, cada um tem sua orientação sexual e a psicologia respeita toda a manifestação de sexualidade de cada um e a sua individualidade. Então, estamos sempre à disposição a vocês. Ok, então, Suelen, mais uma vez muito obrigado. A você que assistiu até o final, quero agradecer por ter participado aqui dessa nossa conversa sobre esse tema tão importante. Quero convidá-los também a fazer a inscrição aqui no canal, através do botão inscrever-se, também ativar as notificações e acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que estão aparecendo na tela. Também, se gostou, comente esse vídeo, promova o debate, compartilhe também com seus amigos. É isso aí, muito obrigado e o Debate Legal volta na próxima semana.